Boa noite a todos. Vou dar um aviso antes. A internet aqui caiu, nós botamos o modem, aí estava funcionando Muito lento. muito lentamente, aí de repente, De repente não. Eu pedi para Meixo pedi para Sama. Meixo Sama, aí deu Aí a certo, internet voltou. a internet voltou e a gente está nesse negócio. Já aconteceu, detalhe, eu estava até vendo um filme na Netflix, também aconteceu, quer dizer, bom, Mas não vai acontecer. então eu vou fazer até uma palestra um pouco menor, que a gente já corre atrás, né? Para não acontecer problema. Bom, hoje seria assim, para a gente fazer o desafio em relação à verdade, e o tema de hoje seria sobre educação, né? E amanhã nós vamos fazer uma coisa que é muito, muito interessante, que é falar sobre o sentido da vida. Isso eu recomendo muito, e depois da manhã ainda é melhor ainda, se não me engano. Sobre filmes, mas é bom que vocês vejam aqueles filmes, né? No fundo, no meu passado, havia uma trilogia muito famosa, né, que era esse do Admirável Mundo Novo, que eu botei lá para vocês verem. Tem também o Fahrenheit 541, se não me engano o nome, e o Big Brother, quer dizer, o irmão, o 1984. Não, e o Mente Ah, sim. Divertidamente. Mas eu falei da trilogia em relação à distopia, Ah, né? tá. Tá? Bom, é claro que existem outras distopias, tem uma que é só para jovem aí, que o pessoal vê muito, vozes não sei o quê. Tem. Esse divertidamente é interessante, isso aí tem que ver. Bom, sobre a educação. Nós vamos enfocar então a questão que até a palavra seria boa para você pegar. A mudança é a única coisa constante. Ó, entendeu? A chapa está esquentando e hackeando humanos. Então vamos começar. O gênero, né, o gênero humano está enfrentando revoluções sem precedentes. Todas as nossas antigas narrativas estão ruindo e nenhuma narrativa nova surgiu até agora para substituí-las. Você vê que até hoje ainda está em jogo se é comunismo, se é socialismo, se é capitalismo, se não sei o quê. Quer dizer, e Meixo Sama já está plantando há muito tempo. É o isonomê, né, tal, mas aí vai ser difícil chegar até lá. Como podemos nos preparar a nossos filhos para um mundo repleto de transformações sem precedentes e de incertezas tão radicais? Um bebê nascido hoje terá 30 anos por volta de 2050. Se tudo correr bem, esse bebê ainda estará por aí em 2100. E até poderá ser um cidadão ativo no século 22. O que deveríamos ensinar a esse bebê que o ajude ou a ajude a sobreviver e progredir no mundo de 2050 ou no século 22? De que tipo de habilidades ele ou ela vai precisar para conseguir um emprego, compreender o que está acontecendo à sua volta e percorrer o labirinto da vida? Infelizmente, como ninguém sabe qual será o aspecto 2050, e muito menos em 2100. Não temos resposta para essas perguntas. É claro que os humanos nunca serão capazes de predizer o futuro com exatidão. Mas hoje isso está cada vez, difícil do que nunca, porque uma vez tendo a tecnologia nos capacitado a projetar e construir corpos, cérebros e mentes, não podemos mais ter certeza de nada. Inclusive coisas que antes pareciam ser fixas e eternas. Hoje, não sei se vocês viram, saiu aí como notícia e tal, né? Que os cientistas já estão mexendo no DNA, né? E pode ter criado bebês resistentes ao HIV. Tudo bem. Cruzou-se a linha tênue que separa ousadia da responsabilidade. Quais são as consequências disso? Aí ninguém sabe. Mas isso é que eu falei um dia desse aí. Olha, isso aí que é o problema. Se ninguém faz, tem sempre alguém que faz e pode levar vantagem com isso. Esse é o grande
do desafio tecnológico, eu já tratei disso. Vamos pensar o seguinte, em vez de pensar para o futuro, vamos pensar atrás. 1000 anos atrás, em 1018, havia muitas coisas que as pessoas não sabiam quanto ao futuro, mas assim mesmo estavam convencidas de que as características básicas da sociedade humana não iriam mudar. Se você vivesse, por exemplo, na China em 1018, saberia que, né, em 1050, por exemplo, alguns anos depois, aí, a maioria das pessoas ainda estaria trabalhando como agricultores e tecelões, governantes ainda contariam com humanos para equipar seus exércitos, suas burocracias, os homens ainda dominariam as mulheres, né? A expectativa de vida ainda seria de mais ou menos 40 anos, e o corpo humano seria exatamente o mesmo. Por isso, em 1018, pais chineses pobres ensinavam seus filhos a plantar arroz ou tecer sedas, e pais ricos ensinavam seus meninos a ler os clássicos confucianos, escrever em caligrafia chinesa ou lutar a cavalo, e ensinavam suas meninas a serem donas de casa, recatadas e obedientes. Era óbvio que essas aptidões ainda seriam necessárias em 1050. Em contraste, hoje, não temos ideia de que aspecto terão a China e o resto do mundo em 2050. Não sabemos o que as pessoas farão para ganhar a vida e não sabemos como vão funcionar exército ou burocracia. E não sabemos como serão as relações entre os gêneros até. Algumas pessoas provavelmente verão muito mais do que se vive hoje. E o próprio corpo humano poderá ter passado uma revolução sem precedentes graças à bioengenharia e interfaces cérebro-computador. Daí ser provável que muito do que as crianças aprendem hoje é a questão da educação. Será irrelevante em 2050. Atualmente é enorme a quantidade de escolas que se concentram em abarrotar os estudantes de informação. No passado, né, isso faria sentido. Por quê? Porque a informação era escassa. E mesmo o lento cotejar da informação existente era repetidamente bloqueado pela censura. Se você vivesse, digamos, numa pequena cidade provinciana do México, por exemplo, em 1800, teria dificuldade para saber muito sobre o resto do mundo. Não havia rádio, televisão, jornais diários ou bibliotecas públicas. Aliás, não precisa nem ir para esse 1800. Eu tenho 74 anos. Quando eu era jovem, não tinha nem televisão, cara. Só tinha uma biblioteca lá, horrorosa aquela biblioteca. Era horrorosa assim, no sentido, só tinha, não era nem horrorosa, tinha uns clássicos todo empoeirado e tal. O que eu mais li foi o Padre Antônio Vieira. Gostei, era bom, mas era assim, era uma situação de nível de informação era muito precária, né? Mesmo se você fosse letrado, tivesse acesso a uma biblioteca privada, não havia muito o que ler, além de romances e tratados religiosos. O Império Espanhol censurava todos os textos impressos localmente e só permitia que fosse importado do exterior uma pequena quantidade de publicações previamente examinadas. Esse filme que a gente vai... Esse filme eu nem botei ali, né, que eu só citei no início. Esse Fahrenheit 514, ele é importante, é muito bom. Assim você vê que a atividade do bombeiro no futuro não era apagar incêndio, era incendiar. Porque incendiar o quê? Hoje, livros. E hoje, quando eu vejo, aqui no Rio de Janeiro, está tudo fechando livraria, pedindo falência, concordata. E aí, como é que vai ser? O livro tem uma importância capital, mas as pessoas estão longe de entender isso, mas muito longe de entender isso. Por isso que eu não perco nessa quinta-feira, que a gente vai falar sobre essas coisas. Muito disso valia também para algumas cidades provincianas na Rússia, na Índia, na Turquia ou na China. Quando vieram as escolas modernas ensinando toda criança a ler, escrever e repassando os fatos básicos da geografia, da história, da biologia, elas representaram uma melhora imensa. No século XXI, estamos inundados por enormes quantidades de informação.
e nem mesmo os sensores tentam bloqueá-la. Se você vive em alguma cidade do interior do México e tem um smartphone, pode passar a vida consultando a Wikipédia e fazendo cursos gratuitos online. Nenhum governo pode ter esperança de esconder toda informação do qual ele não gosta. Por outro lado, é alarmante, fácil inundar o público com relatos conflitantes e pistas falsas. Pessoas em todo o mundo estão a um clique de distância dos últimos relatos sobre o bombardeio de Alepo, lá na Síria, ou das calotas de gelo derretendo no Ártico, mas há tantos relatos contraditórios que é difícil saber em qual acreditar. Além disso, inúmeras outras coisas estão a um clique de distância, o que faz com que seja difícil concentrar-se. Quando a política ou a ciência parecem complicadas demais, é tentador mudar para alguns vídeos engraçados sobre gatos, fofocas de celebridades ou pornografia. Essa é a questão. No mundo assim, a última coisa que um professor precisa dar aos seus alunos é a informação. Eles já têm informação demais. Até criancinha de 3 anos, 4 anos, 5 anos, mexe naquele celular ali para tudo quanto é lado. A gente fica perdido, ele vai lá e conserta. Ei, cara, ele já tem informação demais. Em vez disso, as pessoas precisam de capacidade para extrair um sentido da informação. Perceber a diferença entre o que é importante e o que não é. E, acima de tudo, combinar os muitos fragmentos de informação no amplo quadro do mundo. Na verdade, esse tem sido o ideal da educação liberal ocidental durante séculos. Porém, até agora, a maioria das escolas ocidentais tem sido bem negligentes em seu cumprimento. As decisões que tomarmos nas próximas poucas décadas vão moldar o próprio futuro da vida. E só podemos tomar essas decisões com base na visão atual do mundo. Se esta geração não tiver uma visão abrangente do cosmos, o futuro da vida será decidido aleatoriamente, ao acaso, se é que isso existe. Outro ponto seria: a chapa está esquentando. Além da informação, a maioria das escolas também se concentra demasiadamente em prover os alunos de um conjunto de habilidades pré-determinadas, como a de escrever programas de computador ou conversar em chinês. Mas, como não temos ideia de como o mundo e o mercado de trabalho serão em 2050, na realidade não sabemos de que habilidades específicas vamos precisar. Podemos estar investindo muito esforço para ensinar as crianças como programar ou como falar chinês para descobrir em 2050 que a inteligência artificial pode programar software muito melhor que humanos e que um novo aplicativo de tradução do Google o habilita a conduzir uma conversa no mandarim. Quase impecável, mesmo que você só saiba dizer Ni hao. Sabe o que acontece? Hoje é que eu já vi. Hoje as pessoas às vezes vão para fora, um celularzinho. Aí ele fala para a pessoa lá, se estiver na China, ele fala, aquilo é traduzido automaticamente para o chinês, e o chinês vai lá e fala e volta para o português. Quer dizer, você não precisa nem saber mais a língua. Esse negócio de fazer do Google, você fazer esse mapa, você chegar nos locais, não sei o quê. Então as coisas estão... As informações estão rápidas. Eu já ouvi falar, quer dizer, comentário, vamos dizer, científico, né? Não é bobagem, que 50% das profissões que existem hoje não vão precisar existir. Olha só. Então, milhões de pessoas vão ficar no abrigo, né? O mais importante de tudo será a habilidade para lidar com mudanças, aprender coisas novas e preservar seu equilíbrio mental em situações que não lhe são familiares. Para poder acompanhar o mundo 2050, você vai precisar não só inventar novas ideias e produtos, acima de tudo, vai precisar reinventar a você mesmo várias vezes. Isso é difícil, hein? Pois à medida que o ritmo das mudanças aumenta, é provável que não apenas a economia, mas o próprio sentido de ser humano mude. Em 1848, milhões de pessoas estavam perdendo seus empregos. 1848.
estavam perdendo seus empregos no campo, indo trabalhar em fábricas nas cidades grandes, mas ao chegar à cidade grande era improvável que mudassem de gênero ou desenvolvessem o sexto sentido. E se achassem trabalho em alguma indústria têxtil, podiam esperar permanecer naquela profissão pelo resto da vida. Pelo resto da vida. Em 2048, as pessoas poderão ter de lidar com migrações para onde? Para o ciberespaço. Ciberespaço. Cyberespaço. Tudo bem. Por favor, não tome esse cenário literalmente. Ninguém pode prever as mudanças específicas que vamos testemunhar. É provável que qualquer cenário particular esteja longe da verdade. Não podemos estar certos quanto às especificidades, mas a mudança em si mesma é a única certeza. Uma mudança tão profunda pode transformar a estrutura básica da vida, fazendo da descontinuidade sua característica mais proeminente. Desde tempos imemoriais, a vida foi dividida em duas partes complementares. Quem não lembra? Até hoje em dia está assim, quer ver? De repente você vai vivendo, daqui a pouco vem aquela pergunta. O que você quer ser? Divide rapidamente você. E aquilo que você disser hoje, eu quero ser isso, no dia de hoje, pode comprometer você para o resto da tua vida. Você não tem mais condições de mudar de profissão, teria que fazer outra universidade, outra coisa semelhante. Então, na primeira parte da vida, você acumulou informação, desenvolveu aptidões, formou uma visão do mundo e construiu uma identidade estável. Mesmo que aos 15 anos você tenha passado a maior parte do dia trabalhando no campo de arroz da família, e não numa escola formal, a coisa mais importante que estava fazendo foi aprender a cultivar arroz, como conduzir negociações com os gananciosos, comerciantes da cidade grande, e como resolver com outros aldeões conflitos sobre terra e água. Na segunda parte da vida, veja que eu coloquei a questão em relação aos agricultores, pessoal que vive no campo, mas na cidade é a mesma coisa, você vai se preparando, faz como é quando não tem mais saída, primeiro grau, segundo grau, né, essas coisas assim, antigo era ginásio científico ou tal, você vai fazendo isso. Então na segunda parte da vida, né, você confiou em suas habilidades acumuladas para percorrer o mundo, ganhar a vida e contribuir para a sociedade. É claro que mesmo aos 50 anos você continua a aprender coisas novas sobre arroz, sobre comerciantes, sobre conflitos, mas foram apenas pequenos ajustes em habilidades bem buriladas. Em meados do século XXI, meu amigo, mudanças estão aceleradas e vidas mais longas. Bom, esse negócio que eu estava dando exemplo no campo, o campo se perdeu, quer dizer, hoje todo mundo está vindo para a cidade. É multidão, uma migração dessa natureza do campo urbano, né? Em meados do século XXI, mudanças aceleradas e vida mais longa tornarão o modelo tradicional obsoleto. A vida se esgarçará e haverá cada vez menos continuidade entre os diferentes períodos de vida. Quem sou eu? Será uma pergunta mais urgente e complicada do que jamais foi. É provável que isso envolva imensos níveis de estresse, pois mudanças são quase sempre estressantes e após uma certa idade, a maioria das pessoas simplesmente não gosta de mudar. Quando você tem 15 anos, toda a sua vida é mudança. Seu corpo está crescendo, sua mente se desenvolvendo, seu relacionamento se aprofundando, tudo está fluindo e tudo é novo. Você está ocupado, inventando a si mesmo. A maioria dos adolescentes acha isso assustador, mas ao mesmo tempo é excitante. Novos panoramas abrem-se diante de você e você tem o mundo inteiro para conquistar. Aos 50 anos, você não quer mudar nada. E a maioria das pessoas desistiu de conquistar o mundo. Já esteve lá, já fez o que fez e prefere a estabilidade. Investiu tanto em sua carreira, sua identidade, sua visão de mundo, que não quer começar tudo de novo.
Quanto mais duro trabalhou para construir alguma coisa, mais difícil é deixá-la ir embora e abrir espaço para algo novo. Você poderia até mesmo apreciar novas experiências e pequenos ajustes, mas a maioria das pessoas aos 50 anos não está disposta a rever as estruturas profundas de sua identidade e personalidade. Há razões neurológicas para isso, embora o cérebro adulto seja mais flexível e volátil do que se imaginava. Ele ainda é menos maleável do que o cérebro de um adolescente. Mas no século XXI, dificilmente você pode se permitir ter estabilidade. Se tentar se agarrar a alguma identidade, algum emprego, alguma visão do mundo estável, estará se arriscando a ser deixado para trás, quando o mundo passar voando por você. Como a expectativa de vida aumentará, você não poderia ter de passar muitas décadas como um fóssil. Para continuar a ser relevante, não só economicamente, mas acima de tudo socialmente, você vai precisar aprender a se reinventar o tempo inteiro, numa idade tão jovem como a dos 50 anos. À medida que a estranheza se torna um novo normal, que era estranho é normal, suas experiências passadas, assim como de toda a humanidade, passarão a seguir as menos confiáveis. Humanos como indivíduos, o gênero humano como um todo, terão de lidar cada vez mais com coisas nunca antes encontradas, como máquinas superinteligentes, corpos projetados e formados pela engenharia, algoritmos que podem manipular suas emoções com incrível precisão, fulminantes cataclismos climáticos criados pelo homem, a necessidade de mudar de profissão a cada década e vai por aí afora. Porque eu vejo, às vezes, tem um relacionamento agora pelo celular, né? O pessoal tenta manter relacionamento, de encontros de pessoas. Tem site de encontro, Site de relacionamento de e namoro. tal. Tu já pensou? Isso é feito tudo na base da intuição, mas você já pensou se você tiver esses algoritmos de precisão, né? De poder poder manipular suas emoções com incrível precisão? Então você sabe que a quem você quer, você vai começar a confiar no computador, no algoritmo. Qual é a coisa certa ao fazer ou enfrentar uma situação totalmente sem precedente? Como você deve agir quando estiver inundado por enormes quantidades de informação e não houver meio de absorvê-las e analisá-las? Como viver num mundo em que uma profunda incerteza não é um bug, mas em si uma característica? Para sobreviver e progredir num mundo assim, você vai precisar de muita flexibilidade mental e de grande reserva de equilíbrio emocional. Terá que abrir mão daquilo que sabe melhor e sentir-se à vontade com o que não sabe. Infelizmente, ensinar crianças a abraçar o desconhecido e manter seu equilíbrio mental é muito mais difícil do que ensinar uma equação ou as causas da Primeira Guerra Mundial. Olha as informações que você vai ter que passar para as pessoas. Você não será capaz de desenvolver resiliência lendo um livro ou ouvindo uma aula. Aos próprios professores falta a flexibilidade mental que o século XXI exige, pois eles mesmos são produto do antigo sistema educacional. A Revolução Industrial deixou-nos como legado a teoria da linha de produção da educação. No meio da cidade, existe um grande prédio de concreto dividido em muitas salas idênticas, cada sala equipada com fileiras de mesas e cadeiras. Ao soar uma campainha, você vai para uma dessas salas junto com outras 30 crianças que nasceram todas no mesmo ano que você. A cada hora entra um adulto e começa a falar. São pagos pelo governo para fazer isso. Um deles lhe fala sobre o formato da Terra, outro sobre o passado humano e um terceiro sobre o corpo humano. É fácil de rir desse modelo. Quase todo mundo concorda que, a despeito de suas conquistas do passado, ele está falido. Mas até agora não criamos uma alternativa viável, muito menos uma alternativa adaptável que possa ser implementada no México rural e não apenas no sofisticado subúrbio da Califórnia. Eu mesmo, já fiz parte disso como professor, já fiz parte de congresso, já apresentei trabalho. E hoje,
passado esses tempos todo que eu já estou afastado, quando eu abro um jornal, que nem um dia que eu abri, foi, eu acho que ontem, anteontem, teve um encontro de professores. Não, 360. Aí eu fui lá ler as coisas das grandes. Novidades. Sinceramente, desde que eu saí, não vi nenhuma novidade. Não tem nada. Essas pessoas não sabem dizer nada. Essa que é a realidade. Bom, último ponto, hackeando os humanos, né? Hackeando humanos. Assim, o melhor conselho que eu poderia dar a um jovem de 15 anos, enfiado numa escola desatualizada, em algum lugar do México, da Índia ou do Alabama, é: não confie demais nos adultos. A maioria deles tem boas intenções, mas eles não compreendem o mundo. No passado era relativamente seguro apostar em seguir os adultos, porque eles conheciam as coisas bastante bem e o mundo se transformava lentamente. Mas o século XXI será diferente. Devido ao ritmo cada vez mais acelerado das mudanças, você nunca terá certeza se aquilo que os adultos estão lhe dizendo é fruto de uma sabedoria temporal ou de um preconceito ultrapassado. Então, em quem você pode confiar? Na tecnologia? Talvez. Se você apostar nela, é uma aposta ainda mais arriscada, meu amigo. A tecnologia pode ajudá-lo muito, mas se ela exercer demasiado poder em sua vida, você pode acabar como um refém dela. Milhares de anos atrás, os humanos inventaram a agricultura, mas essa tecnologia só enriqueceu uma pequena elite, hein? Enquanto escravizava a maioria dos humanos. A maior parte das pessoas acabou trabalhando no nascer ao pôr do sol, arrancando ervas daninhas, carregando baldes com água e colhendo milho sob o sol ardente. Isso só pode acontecer com você também, hein? Não no campo. A tecnologia não é uma coisa ruim. Se você souber o que deseja na vida, ela pode ajudá-la a conseguir. Mas se você não sabe, será muito fácil para a tecnologia moldar por você seus objetivos e assumir o controle de sua vida. E à medida que a tecnologia adquire uma melhor compreensão dos humanos, você poderia se ver servindo a ela cada vez mais, em vez dela servir a você. Você já viu esses zumbis que vagueiam pelas ruas com o rosto grudado nos seus smartphones? Você acha que eles estão controlando a tecnologia ou é a tecnologia que os está controlando? Então você deve confiar em si mesmo? É uma pergunta. Né? A voz que ouvimos dentro da nossa cabeça nunca foi confiável, porque sempre repetiu propaganda oficial, lavagem cerebral, ideológica e publicidade comercial, sem falar nos bugs bioquímicos. Olha quanta coisa que você pensa que você domina. Domina não. Por isso que eu vou falar na quinta-feira, se a vida não é feita um filme não, meu amigo. Tem gente que diz, não, eu vi no filme. O que adianta você ter visto no filme, cara? Pô, tá maluco? À medida que a biotecnologia e o aprendizado de máquinas se aprimoram, ficará mais fácil manipular as mais profundas emoções e desejos. E será mais perigoso que nunca seguir seu coração. Quando a Coca-Cola, a Amazon ou o governo sabe como manipular seu coração e controlar seu cérebro, você ainda pode dizer qual é a diferença entre seu próprio eu e os especialistas em marketing que trabalham para eles. Para ser bem-sucedido numa tarefa tão intimidadora, você terá de trabalhar muito duro para conhecer melhor seu sistema operacional, para saber quem você é e o que deseja da vida. Estou falando essas coisas que quase ninguém sabe disso, não sabe nada disso. Quem você é? Duvido que as pessoas saibam responder isso. O que deseja da vida? Qual a sua missão? Os caras estão aí feitos um zumbi, não sabem de nada, cara. Nunca se perguntaram sobre essas coisas. Este é o mais antigo conselho registrado. Conheça-se a si mesmo.
Por milhares de anos, filósofos e profetas instaram as pessoas a conhecerem a si mesmo. Mas esse conselho nunca foi mais urgente do que é no século XXI, nesse século, pois, diferentemente da época de Lao Tse ou Sócrates, agora você tem uma séria concorrência. Coca-Cola, a Amazon e o governo estão todos correndo para hackear você. Não seu smartphone não, hein? Nem seu computador não. Nem sua conta bancária, que você tem muito medo. Não. Eles estão numa corrida para hackear você e o seu sistema operacional orgânico. Você pode ter ouvido dizer que estamos vivendo numa era de hackeamento de computadores, mas isso não é nem metade da verdade. A verdade é que estamos vivendo na era do hackeamento de humanos. Nesse exato momento, os algoritmos estão observando você. Estão observando aonde você vai, o que compra, com quem se encontra. Logo vão monitorar todos os seus passos, todas as suas respirações, todas as batidas de seu coração. Estão se baseando em Big Data, no aprendizado de máquinas, para você conhecer cada vez melhor. E assim que esses algoritmos o conhecerem melhor do que você se conhece, serão capazes de controlar e manipular você. E não haverá muito o que fazer. Você estará vivendo na Matrix ou no do show de Truman. Isso é que eu vou falar sobre na quinta-feira. Não percam. Afinal, uma simples questão empírica. Se os algoritmos realmente compreenderem melhor que você o que está acontecendo dentro de você, a autoridade passará para eles. É claro que você poderia ser feliz cedendo toda a autoridade para os algoritmos e confiando neles para que decidam por você e pelo resto do mundo. Se é assim, apenas relaxe e aproveite a viagem. Você não precisa fazer nada a respeito. Os algoritmos darão tudo. Se, no entanto, você quiser manter algum controle sobre a sua existência pessoal e o futuro da sua vida, terá de correr mais rápido que os algoritmos, mais rápido que o Amazon e o governo, mais rápido que eles, e conseguir conhecer a si mesmo melhor do que eles conhecem. Para correr tão rápido, não leve muita bagagem consigo. Deixe para trás suas ilusões, porque elas são pesadas demais. Não é verdade? Bom, falei rapidinho, não sei quanto tempo. Fiquei com medo agora De quê? desses algoritmos. A verdade é essa, porque o pessoal não está se dando conta, né? Porque, entre outras coisas, porque a escola ela está atrasada, todo mundo está atrasado, então dá a impressão que pode-se ficar esperando mais tempo, né? Mas o negócio está acelerando e as pessoas já estão ficando sem emprego, isso que eu já falei na outra vez, estão ficando sem emprego. E aí, como é que vai ser? Vocês estão ficando sem emprego? Mas a escola, assim, a escola ainda não cumpre, um pouquinho que seja, o papel, assim, de formar um pensamento crítico na pessoa, porque a pessoa vai ter a possibilidade, assim, de vislumbrar várias... assim, o professor ainda é uma referência de armazenamento de cultura, de passar uma cultura, né? Então, às vezes, assim, por exemplo, um professor de português, um professor de história, um professor de geografia, né? Ele tem a possibilidade de vislumbrar para uma pessoa que está em formação vários modelos, entendeu? O texto, vários tipos de texto, várias emoções, e a pessoa elaborar alguma coisa, até do que vamos dizer assim, tem mais afinidade, tem menos afinidade, entendeu? O problema, sim, é que se a gente for Senão a gente vai viver um mundo máquina, né? E aí a escola, eu acho que a escola, a família, né, ainda cumprem um papel nessa questão, assim, de educar, de formar um pensamento crítico, não sei. que hoje o problema é assim, né? Hoje a característica da escola é reprodução, reproduzir o sistema, né?
Quer dizer, não está tão forte em termos de habilidades. Uma pessoa, às vezes, tinha uma determinada profissão, o pai, né? Então a escola ajudava, o pai até quando ele ia ser em casa e tal, ajudar o filho a continuar sendo aquele profissional, né? Por exemplo, o cara, até não precisa ser coisa muito brutal não, até ser um médico, aí o cara, ou então um advogado, aí, até indicava as coisas, né? Porque já tinha um caminho das pedras e tal. Mas ele tem um papel não só com profissão, ele tem um papel com a reprodução ideológica. Você vê que hoje na universidade, aqui no Brasil, tudo petista. Tudo petista, PSOL, PC, do B, PCB. Quer dizer, eles dominaram aí. Quer dizer, então, hoje a gente mais escuta falar, Unicamp, por exemplo, é um troço horroroso, né? A gente escuta falar assim que para você fazer teses, você tem que fazer teses de acordo com aquela corrente marxista, não sei o que tal, em determinadas áreas, né? História, sociologia, sei lá tal. Então está um problema sério nessa. Agora, se a escola topar mesmo essa porque naquela minha época que a gente estudava isso, tinha umas coisas, assim, umas experiências assim, muito, aparentemente muito malucas, pena que eu estou esquecendo os nomes dela. Não vou esquecer, né? Porque de vez em quando vem na cabeça. Né? O camarada pegava numa ilha. Summerhill pegava numa ilha, mas as pessoas tinham dinheiro. Então as pessoas não ficavam limitadas a programa, nada. Quer dizer, a curiosidade que fosse aparecendo, né? Aí é que entrava o professor. E naquele tempo, quando se falava isso, não tinha nada disso, negócio de celular, não tinha nada disso. Agora, caramba! Não, agora o professor usa o computador, usa o Google para buscar conhecimento, complementar até informação para a aula, né? No momento da aula. Mas aí, quer ver a primeira coisa que pode acontecer? Pensa nessa aula. Essa aula que todo mundo a gente pensa, isso não existe mais. Aí, como é que vai ser o negócio? O negócio é o seguinte, as pessoas com aquela... Eu falei do formato da Terra, né? A pessoa está preocupada, alguns aspectos históricos, não sei o quê. O cara está aí com isso aí aberto. Então ele vem querer saber. Então você só talvez tenha que se limitar a isso. Pelo menos por enquanto, que os professores não estão preparados para uma coisa muito geral. Mas então hoje, por exemplo, dizer assim, olha, hoje eu vou conversar com vocês sobre, sei lá, história. Aí os caras também têm que se mancar e só fazerem perguntas sobre história. Né? Então, com isso, o cara tem que ter um jogo de cintura que não é aquela aula... Não, redondinho não. Não é ele que vai ficar falando que não sei o quê. Ainda é, porque o contexto de até assim, por exemplo, de rede pública, né, é mais pobre. Né? É mais pobre. Então o professor ainda é um elemento que leva muita informação para dentro, informação até assim, de mais qualidade, entendeu? O que a gente está falando assim rapidinho, assim, é isso, que a gente começou a contar, nós estamos com a ideia do desafio do século XXI. E não da conservação do século XIX. Esse modelo que a gente tem é um modelo passado. Antigaço demais, né? Eu já botei até o 19, nem 20 esse negócio. Quer dizer. Então eu botei até o ridículo de você pensar em aquela escola de formato todo, né? 30 alunos na sala, né? Esse negócio sentado, todo, sentado e tal. E o negócio vai ser diferente, quer dizer, os alunos vão ser ativos e o professor tem que ser muito mais ativo, porque se uma pessoa me coloca um problema, eu tenho que ter jogo de cintura de situar o cara daquela questão. Vou situar. Suponho que alguém me faça uma pergunta sobre, já pensou? Vamos brincar aqui. O cara vai dizer assim, sim, suponho que tem um messiânico aí assistindo, assim, sim, mas qual é a proposta da educação segundo o Meixo Sama? Eu tenho que estar armado para dizer para ele o seguinte, olha, basta você ir na Bíblia do século XXI
e entrar no volume, volume 16, no volume 15, 14, volume 14, que é prosperidade, onde que ali a prosperidade está focada na educação. Ah, mas quer saber? Lá tem tudo. Tem objetivo que o Meixão propõe, tem os conteúdos, tem... Então, é só ir lá. Aí eu já dei a pista. Aí deixa. Você vai buscar lá no... Se você quiser, busca aí no... Se não quiser, na próxima aula a gente conversa sobre isso. Uhum. Aí se ele vier, pronto, tem que estar preparado, porque eu sei o que o Meixo Sama falou sobre isso. Estou dando exemplo, o Meixo Sama pode ser outra coisa. Se o camarada estiver aqui e falar, quer ver? O camarada falar assim, o que o Piaget falou sobre educação? Né? Piaget tem uma proposta, vai eu começar a falar, Piaget, ele foi um epistemólogo genético. E queria a teoria dos conhecimentos de todas as áreas, né? E agora, para isso, ele montou-se na psicologia genética. Né? Agora, aí você pode pensar na epistemologia matemática, ele tem epistemologia matemática, da física, da biologia, tem várias coisas. Né? Então, se ele quiser, aí ele diz assim, olha, eu já escrevi sobre isso. Aí está lá, você pode ver lá que tem Piaget, se você ainda quiser, ainda tem o Vygotsky, que é o russo, que era o concorrente. Tinha duas correntes aqui, uma mais comunista e a outra do capitalismo. Né? É um suíço, né, o Piaget. Quer dizer, enfim, é claro que, vamos dizer assim, em termos profissionais, não é minha profissão, mas eu estou lhe dizendo um exemplo que o camarada tem que estar preparado assim, dessa maneira, de saber equacionar. Né? Bom, não sei, minha esposa está apontando aqui, eu não sei para quê. Na hora para você olhar para a câmera. Não olhar para a câmera. Olhar para a câmera é difícil, que eu tenho que olhar para lá, assim, para cima. Bom, não. Tá bom. Agora, outra coisa é assim, essa questão hoje eu fui ao Rio, né? Aí fui de ônibus, depois peguei metrô e realmente a gente vê. Eu fiquei hoje observando isso. A quantidade de gente que estava me cercando, com o smartphone na mão, que sai do metrô, que entra no metrô, sem olhar para quem está do lado, porque ele está fixado na tela do smartphone, né? Aí foi interessante que entraram duas grávidas no metrô ao mesmo tempo. E o metrô tem aquele lugar reservado para grávida, idoso, né? Mas eu acho que assim, independente daquele lugar, qualquer pessoa que veja uma grávida entrando no metrô abarrotado, cede o lugar, né? Faz parte da educação. E a grávida teve que brigar, assim, falar sério com a pessoa que estava sentada no lugar reservado para ela, para a pessoa sair, porque a pessoa não ia sair. Uma brigou pela outra, porque a que brigou pela outra falou assim, vai lá e pede para ele sair, que dá para ver o tamanho da sua barriga. A minha ainda não dá para ver. Mas se ele fosse um cara gordo, barrigudo? Aí, não, o barrigudo não está grávida, era um homem. Do lado tinha um senhor, aí o senhor apontou para ele, para o garoto que estava sentado no lugar, saiu. O cara cedeu o lugar para a grávida, mas assim, no grito, né? Muito chato isso, quer dizer, a pessoa não... tá tão ali no seu mundo que não olha para o outro, entendeu? Porque tá olhando para um negócio que está na frente dele. Não percebe, né? Aí, o problema é o seguinte, o que deve estar em jogo, a meu ver, são as tecnologias a favor do crescimento do ser humano. Sim, né? Isso, porque as pessoas muitas vezes estão com a porcaria do celular na mão, e no metrô isso é muito comum de você ver, sabe fazendo o quê? Que eu não tenho nem ideia do que é, porque eu não uso para isso, uns joguinhos que fica lá clicando nos quadradinhos coloridos, que eu vejo N pessoas brincando daquilo. Sim, mas você quer ver? Eu vou fazer um teste que é complicado, olha só. Vamos ver se está desenvolvendo realmente o ser humano está crescendo com aquela tecnologia, no caso nós estamos falando de celular. Vamos fazer o teste, pega assim e sabe, meu amigo, me dá esse celular aqui. Você tira o celular dele. Aí a gente vai começar a ver a reação da pessoa. Vamos fazer um teste. Você pode até ficar um dia sem celular, pega ele. Uhum.
Se você vê que ele não consegue ficar, é sinal que ele já está viciado. É a mesma coisa quando o pessoal pergunta, eu posso deixar de fumar, de cheirar, não sei o quê. Então vamos começar agora. Quando você vê que a pessoa não consegue, né, até comer doce, que é meu maior problema, né? Se a pessoa não conseguir ficar sem açúcar durante um certo tempo, como eu vi um amigo lá que cuidou o cara de AIDS, né? Uma das coisas que fez foi restrição ao açúcar. O cara não era açúcar no cafezinho, né? O cara não conseguia. Quer dizer, então os vícios são. Só que a pessoa não tem clareza que está viciada. Então, a maioria dessas pessoas estão viciadas. Alguém quer fazer pergunta? Não, é porque assim, o João entrou um pouco mais tarde hoje e ele colocou hoje a transmissão que eu pedi lá pelas tandas, para quem estivesse acompanhando, dar um retorno de como estava a transmissão. Aí o João entrou um pouco mais tarde, não ouviu o que a gente falou no início, que a gente realmente hoje estava com problema no Wi-Fi, na rede, porque estava zerada. Aí quando a gente começou a transmissão é que entrou a rede. E ele colocou que hoje a transmissão ficou razoável, ficou saindo a imagem algumas vezes. Deu esse retorno pra gente. Né? Tá bom. Mas aí talvez seja bom a gente encerrar para não arriscar, né? Para não arriscar, ficar pior. Bom, amanhã não percam, porque esse sentido da vida dá pra gente fazer uma visão muito importante. E depois vamos falar sobre os filmes. Se vocês puderem, ver esses filmes que eu estou anunciando. Tá bom? Obrigado e até a próxima, que é amanhã.